Bem-vindos a mais uma entrevista Pontos nos Is, do Hiper Super. Hoje o nosso convidado é o Diretor-Geral da Sociedade Ponto Verde, Luís Veiga Martins. Bom dia. A Sociedade Ponto Verde comemora 18 anos de vida. Que balanço faz do nascimento da sociedade até hoje? O que é que mudou na reciclagem em Portugal? Bom dia, mais uma vez. Mudou muita coisa comparativamente com há 18 anos atrás, quase 20, em que começou em Portugal uma história de sucesso da gestão de resíduos, do qual a Sociedade Ponto Verde também faz parte, juntamente com um conjunto de stakeholders. Na realidade, podemos dizer que hoje em dia Portugal recicla cerca de 60% das embalagens que são colocadas no mercado e cerca de 70% da população já faz a separação dos seus resíduos em casa. Por isso isto é fruto de um trabalho que começou, como disse, em 1996, com a criação da Sociedade Ponto Verde, com todo o enquadramento legal que foi definido à data e que permitiu que isso acontecesse, com todo o investimento que foi feito por parte de Portugal na capacitação de todos os sistemas municipais e dos sistemas intermunicipais e multimunicipais para que se fosse implementada a recolha seletiva, para que fossem instaladas unidades de triagem e para que também, e é esse também o grande objetivo de Portugal e também da Sociedade Ponto Verde, fossem cumpridas as metas europeias. Houve dois grandes anos de metas, 2005 e 2011. 2005, em que o objetivo era uma taxa de reciclagem de cerca de 25%, 2011 com uma taxa de reciclagem de 55%, e Portugal pode-se orgulhar de ter cumprido, tanto num ano como noutro, ter cumprido essas metas europeias. A Sociedade Ponto Verde também ter cumprido as metas que estão na sua licença e que estão em linha com estas metas que acabei de referir, e por isso são 18 anos de sucesso, são 18 anos em que todos os portugueses se podem orgulhar de todo o trabalho desenvolvido, porque sem eles nada disto teria sido possível. Uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer era exatamente sobre as metas que a União Europeia tinha definido no início do projeto. Mas quais são as metas da própria Sociedade Ponto Verde, as metas que a sociedade tinha definido no início? As metas coincidem. Da União Europeia. As metas são, em 2005, como disse, 25% e 15% para cada um dos materiais. Que materiais nós estamos a falar? Estamos a falar do vidro, do papel cartão, do plástico, do metal e da madeira. Por isso, 25% no total, 15% para cada um dos materiais. Em 2011, a meta global passou para 55%, sendo que por material passou a ser tanto o papel cartão como o vidro com 60%, o plástico com 22,5%, o metal com 50% e a madeira com 15%. Estas metas são coincidentes para Portugal e para a Sociedade Ponto Verde. Qual é a diferença entre uma e outra? É que a base de cálculo, no caso da Sociedade Ponto Verde, são a quantidade de embalagens que estão a ser geridas pela Sociedade Ponto Verde e, no caso de Portugal, é a totalidade das embalagens colocadas no mercado português. Naturalmente, a Sociedade Ponto Verde não está a gerir todas as embalagens que são colocadas no mercado português, porque algumas empresas, não só porque essas embalagens não têm que estar no sistema integrado, ou porque algumas empresas não estarão a cumprir com a sua obrigação legal e que são os denominados free riders, e por isso a base de cálculo é diferente, mas as metas são exatamente as mesmas e Portugal e a Sociedade Ponto Verde têm aqui um contributo extremamente importante para que Portugal possa cumprir. Qual é a percentagem no total do mercado de resíduos? Qual é a percentagem que a Sociedade Ponto Verde gera? Se estivermos a falar dos resíduos urbanos, essencialmente daquele tipo de resíduos de embalagem que vão para as nossas casas, e as empresas que colocam esses produtos embalados, estaremos a falar à volta de 90% a 95% das embalagens que são colocadas no mercado são geridas pela Sociedade Ponto Verde. O setor da gestão de resíduos poderá contar em breve com 2 operadores, a Sociedade Ponto Verde e a Novo Verde, constituída pela RP e pelo Pingo Doce, que tem 30% do capital. Sabem que fase está o licenciamento desta nova entidade? Acha que há a possibilidade desta... Sabe se vai ser criada mesmo esta entidade? Quem pode dar a resposta a essa pergunta será a parte do Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, que são as entidades que estão neste momento a analisar os cadernos de encargos entregues pelas duas empresas, pela Sociedade Ponto Verde e pela empresa que acabou de referir. Esta questão de poder vir a existir mais do que uma entidade gestora, apesar de até à data ter existido apenas uma, é algo que está previsto e é possível
está previsto na lei e é possível desde 1997. A lei que define, que enquadra o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem é o Decreto-Lei 366 e já desde essa data que previa a possibilidade da existência de mais do que uma. Não referia isso de uma forma explícita, mas dizia que qualquer empresa, se cumprisse determinados requisitos técnico-financeiros, poderia candidatar-se à obtenção de uma licença para a gestão do Sistema Integrado de Resíduos de Embalagem. Portanto, é uma questão que já está prevista. Na realidade, tal como em outros países europeus, com o mesmo enquadramento legal e com o mesmo enquadramento operacional, só existiu uma entidade gestora. Agora, independentemente de existir uma, duas ou o que seja, o sistema deverá ser preparado e deverá se adaptar para esse novo paradigma, quando na realidade todo o sistema, ao longo destes 18 anos, foi-se montando, foi-se construindo no pressuposto de que existia apenas uma, independentemente da lei assim o permitir ou não. Por isso a grande preocupação, na minha opinião e na opinião da Sociedade Ponto Verde, deverá ser de garantir que, pelo facto de poder existir mais do que uma, nada do que foi feito até à data seja posto em causa, nada do que os números que eu referi há pouco de ter-se conseguido que Portugal tivesse cumprido as suas metas, estivesse, e de acordo com os números oficiais, neste momento são cerca de 60% das embalagens que são recicladas, nada disso seja posto em causa e que se possa dar continuidade a todo este trabalho fantástico feito pelas empresas que financiam, pela distribuição que coloca os produtos no mercado também, pelos sistemas intermunicipais e multimunicipais que recolhem e triam os seus resíduos e que depois, através da Sociedade Ponto Verde, são encaminhados para a indústria de reciclagem. Na maioria em alguns casos estamos a falar aqui numa verdadeira economia circular. E é essa a questão que deve prevalecer em todo este processo de licenciamento, é garantir a continuidade do excelente trabalho que tem vindo a ser feito até agora por todos os stakeholders, onde a Sociedade Ponto Verde está também presente. A decisão para a criação da nova identidade depende apenas do Governo? Não depende de... Em primeiro lugar, depende da vontade dos acionistas em estabelecer e, em segundo lugar, ser o Governo, tal como qualquer entidade que se disponibilize e que apresente uma candidatura para a gestão de fluxos de resíduos, quer seja de embalagem, quer seja de outro tipo de fluxos, que reúna todas as condições para que o Governo, então, no final, possa dizer sim, está em condições de atribuir uma licença. Esta sociedade teria uma missão diferente da Sociedade Ponto Verde? A Sociedade Ponto Verde acha que há necessidade para um mercado de reciclagem que exige mais uma entidade de gestão? Acha que há necessidade? Essa entidade, qualquer entidade que venha a ser licenciada no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, irá fazer exatamente aquilo que a Sociedade Ponto Verde tem vindo a fazer até à data. E por isso a preocupação que deverá estar em cima da mesa, deverá ser continuar a ter um SIGR cada vez mais eficiente, um SIGR cada vez mais competitivo, para que as empresas que o financiam, e estamos a falar das empresas que colocam produtos embalados no mercado, quer seja uma marca de água engarrafada, quer seja uma marca de alimentos, de massas, possa cumprir a sua obrigação legal através das sociedades licenciadas para o efeito, ao mais baixo custo possível, ou o custo mais otimizado possível. É essa a preocupação que deverá existir sempre. Caso esta sociedade ganhe consistência, quais são as perspectivas para esta nova fase da reciclagem em Portugal em relação à Sociedade Ponto Verde? A Sociedade Ponto Verde vai continuar a desempenhar o seu papel da maneira como sempre desempenhou até à data. São 18 anos de experiência, são 18 anos de conhecimento desse sistema integrado, são 18 anos em que sempre tivemos presente a necessidade da competitividade e de todo este sistema integrado, sempre tentámos que os custos fossem os mais baixos possíveis nas negociações que temos com a tutela, com o Ministério do Ambiente e da Economia, uma vez que a principal componente de custos do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem, cerca de 85% a 90%, é para pagar a recolha seletiva e triagem. Ou seja, o que eu estou a dizer é que dos custos todos da Sociedade Ponto Verde, quase 90% é fixado pelo Estado e é para
pagar para financiar a recolha seletiva e triagem. Ao longo destes 18 anos tivemos sempre essa preocupação nas negociações para não onerar cada vez mais e principalmente na atual conjuntura económica e principalmente nos últimos 5 anos não onerar as empresas, nossas clientes, empresas a quem nós prestamos este serviço de compliance, e é esta a postura que nós iremos ter daqui para a frente, independentemente de existir mais do que uma. É prestar o melhor serviço aos nossos clientes, prestar um serviço de excelência e garantir a competitividade deles. Portanto, há a possibilidade de colaboração entre as duas partes, ou seriam independentes? Colaboração institucional há sempre possibilidade, como qualquer empresa que opera no mercado, mais do que uma empresa que opera no mercado. Agora estamos a falar num sistema em que tanto uma empresa como outra terá que garantir que presta o melhor serviço aos seus clientes, presta um serviço de excelência, no caso da Sociedade Ponto Verde, como tem feito até agora aos seus clientes, e é isso que nos irá nortear. Segundo li, num artigo do Público, penso que seriam dados relativos a 2014, a Sociedade Ponto Verde movimenta apenas 1% de todos os resíduos produzidos no país. Qual é a realidade deste número? Os resíduos produzidos, estamos a falar, eu não sei qual é o universo que está a ser considerado. Agora, se reduzirmos o âmbito, esse número que nós estamos a falar, se nós pensarmos que nos resíduos das nossas casas são cerca de 4,5 milhões de toneladas. De 4,5 milhões de toneladas, cerca de 50% são os resíduos orgânicos, normalmente denominados até os indiferenciados. E o restante, ou seja, vamos dizer, a segunda grande parcela de resíduos são os resíduos de embalagem, que representam cerca de 22% dos resíduos produzidos em nossas casas. Tudo o resto, os 28% que sobram, são uma multiplicidade de fluxos de resíduos, desde construção de munição, elétricos, eletrónicos, têxteis, tudo aquilo que nós temos em nossa casa. Todo o desperdício. É todo o desperdício. Alguns deles valorizáveis, e muitos deles são aproveitados porque existe uma preocupação e uma diretiva também comunitária de, a partir de 2020, deixar de existir um encaminhamento de resíduos valorizáveis para aterro. Portanto, há que garantir que depois todos esses resíduos, que ainda pode ser desperdício, mas como costumo dizer, muitas vezes quando nós deitamos o lixo, um resíduo para o caixote, deitamos-lo porque consideramos que não tem qualquer valor para nós, mas a partir do momento em que ele cai no caixote lixo, inicia-se toda uma cadeia de valor e há uma criação de riqueza, uma criação de postos de trabalho, há toda uma economia que começa a funcionar. Por isso, na realidade, a Sociedade Ponto Verde ou um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem, gera a maior fração de resíduos, para além dos orgânicos, a maior fração de resíduos valorizáveis dos resíduos sólidos urbanos. Talvez essa publicação do Público se referisse a um estudo feito em 2010, que era que Portugal produziria cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos. E estamos a falar de todo e qualquer tipo de resíduos, estes resíduos perigosos, resíduos banais, industriais, construção de munição, urbanos, e portanto, na realidade, parece ser uma pequena parte, mas quando falamos da grande quantidade de resíduos, que é aquilo mais visível, que é o que é produzido em nossas casas, um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagem, gerido pela Sociedade Ponto Verde, é quem gera a segunda fração mais importante dos resíduos sólidos urbanos. No âmbito do SIGRE, do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, gerido pela Sociedade Ponto Verde, como funcionam as responsabilidades dos diversos intervenientes, nomeadamente dos embaladores, importadores, distribuidores e consumidores? Os embaladores e importadores são, ao fim e ao cabo, todas aquelas empresas que, produzindo em Portugal ou importando, colocam produtos embalados no nosso país. São elas que, essas empresas, essas entidades, que têm a obrigação legal de gerir o resíduo gerado pós-consumo. Ou seja, a título exemplificativo, um fabricante de uma marca de água, ele tem a obrigação de gerir o resíduo gerado após o consumo da água. Pode fazer de duas formas, pode fazê-lo de modo próprio ou através de um sistema integrado. E o sistema integrado, como disse, é o SIGRE, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, gerido pela Sociedade Ponto Verde. Por isso, se celebra um contrato com a Sociedade Ponto Verde, onde transfere a obrigação legal que lhe está acometida. Esses produtos depois entram em toda a cadeia de distribuição e aí, de acordo com a lei,
essas empresas têm a obrigação de ter nos seus lineares apenas produtos, apenas marcas que estão a cumprir com a sua obrigação legal. Por isso o papel também na área da distribuição, no que diz respeito ao negócio da distribuição, porque muitas marcas hoje em dia já têm um peso enquanto embaladores e importadores com as suas próprias marcas, só têm um papel, vamos lá, de fiscalização e também garantir que o sistema está a ser, existe equidade, todos estão a financiar todo o ciclo. Por fim, somos nós que adquirimos, nós, população, cidadãos, que adquirimos os produtos nas cadeias de distribuição e começamos também a ter o nosso papel, que é separar os resíduos de embalagem em nossas casas. E como disse no início, cerca de 70% da população já faz essa separação e encaminha para os sistemas de recolha que existem em Portugal, ecopontos ou sistema porta a porta, sendo que o sistema de ecopontos é aquele com mais peso, com maior cobertura. Existem cerca de um ecoponto por 250 habitantes, quando normalmente o benchmark em termos europeus é 1 para 500. Portugal, o que fica demonstrado, Portugal está bem capacitado em termos de rede de ecopontos. Esses ecopontos, depois recolhidos, ou esses sistemas de porta a porta, depois encaminham para as centrais de triagem que existem espalhadas pelo país, e é esta a responsabilidade que têm os municípios. Os municípios, de acordo com a lei, têm o monopólio legal da recolha dos resíduos urbanos. Portanto, esse é o trabalho que é feito por eles, recolher e triar. Depois de triados, são encaminhados esses resíduos através da Sociedade Ponto Verde. A Sociedade Ponto Verde depois organiza leilões para a venda dos resíduos no mercado, de acordo com em mercado livre, que depois a indústria de reciclagem adquire e depois permite que sejam produzidos novos produtos, em alguns casos novas embalagens. Se pensarmos no caso do material vidro, aquilo que é recolhido nos ecopontos é depois utilizado, é depois uma matéria-prima para a produção de novas embalagens de vidro. Portanto, aqui, claramente, a economia circular a funcionar. A economia circular, exatamente. O que distingue os fornecedores de embalagens de serviço acreditados pela ESPV, o SFESA, dos restantes produtores de embalagens que não estão acreditados? O que é que fez para se... O que é que foi necessário a estas empresas para se acreditarem na Sociedade Ponto Verde? Estamos a falar de um tipo de embalagens que tem uma colocação no mercado específica e muito grande. E o que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de todas aquelas embalagens que são utilizadas por todo o comércio. Todo o comércio, exato. Portanto, falamos tanto dos sacos de papel como os sacos de plástico. Estamos a falar nas pastelarias ainda mais tradicionais, aquelas caixas de bolos. As embalagens para comida. As embalagens para comida, portanto, tudo isso são as denominadas as embalagens de serviço. A Sociedade Ponto Verde tem cerca de 10 mil clientes. Se essas empresas tivessem de acordo com a lei, todas essas empresas, quer seja sapatarias, quer seja pastelarias, confeitarias, tinham a obrigação de celebrar um contrato com a Sociedade Ponto Verde, porque elas estão a colocar os produtos embalados no mercado. E, portanto, de repente teríamos não 10 mil, estaríamos a falar de cerca de, 200 mil clientes que teriam que estar a celebrar contratos com a Sociedade Ponto Verde. A forma como se ultrapassou essa questão, tentando-se garantir que financiam todo o SIGRE, todo o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, foi fazer contratos com os fabricantes desse tipo de embalagens. E por isso, quando esses fabricantes, os denominados FESAs, quando os fabricantes estão a vender os seus produtos, junto de todos estes comerciantes, digamos assim, todas estas empresas, dão-nos como opção cumprir a lei ou não cumprir a lei, ou seja, querer com o símbolo ponto verde ou sem o símbolo ponto verde. Por isso, a opção depois é da empresa que coloca produtos embalados no mercado. Teoricamente, deviam dizer sempre que sim, mas a opção acaba a ser sempre por parte dessas empresas. E depois, estes FESAs, estes fabricantes desse tipo de embalagens, declaram à Sociedade Ponto Verde quais foram as vendas que realizaram com o símbolo ponto verde ou com o cumprimento da obrigação legal.
E por isso o sistema funciona de uma maneira um pouco diferente. Normalmente são, na maioria dos casos, a grande maioria dos casos, são as empresas que colocam os produtos embalados que celebram o contrato com a Sociedade Ponto Verde. Neste caso, dada a multiplicidade de players, temos aqui alguém no meio, que é o fabricante desse tipo de embalagens. Volto a repetir, tanto sacos de plástico, sacos de papel, de comida, caixas de bolos, etc., que declaram à Sociedade Ponto Verde as vendas feitas com o cumprimento da obrigação, ou seja, com o símbolo Ponto Verde. Em relação, disse que um dos objetivos até 2020 era que a partir de 2020 os resíduos deixassem de ir para aterro. Valorizáveis. Exato. Isso é uma das metas definidas pelo Plano Estratégico de Resíduos Urbanos, pelo PERSU, definido até 2020. O PERSU define metas que estão em linha com essas diretivas europeias. Isso decorre de uma diretiva europeia, ou seja, todas estas metas que referi há pouco, de 2005, 2011, foi no caso de Portugal, e todas as outras metas, são definidas a nível europeu. Têm que ser transpostas para a legislação nacional. E essa, relativamente à diretiva aterros, foi transposta para a Diretiva Nacional e é tida em linha de conta nas metas definidas no PERSU 2020, Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos. Portanto, é o terceiro plano que Portugal tem. O primeiro PERSU foi em 96 e este foi o terceiro que tem metas extremamente ambiciosas para Portugal para 2020. Entre elas essa, também ao nível da recolha, e metas de encaminhamento para reciclagem e também ao nível das embalagens. Contudo, no caso das embalagens, está neste momento a ser discutida na Comissão Europeia a revisão da Diretiva de Embalagens, em que vão ser definidas novas metas para os resíduos de embalagem, ou seja, aquela meta que falei há pouco de 2011, de que o papel cartão e o vidro era 60%, o plástico 22,5%, o metal 50% e a madeira 15% e no total 55%, estão a ser revistas e por isso vamos ter certamente novidades a nível europeu que vão ter que ser transpostas para a legislação nacional e tudo o resto, todos os sistemas ter que adaptar e passar a trabalhar para esse cumprimento. Não é possível estar a antecipar quais são as metas, porque já houve um primeiro draft, mas ainda é prematuro estar-se a falar de qual vai ser a ambição a nível europeu relativamente ao encaminhamento de resíduos de embalagem para reciclagem. Para quando serão conhecidas essas medidas? Talvez no final deste ano, a princípio do próximo, já poderemos ter a revisão da Diretiva de Embalagens. Disse-me que 70% da população já tem acesso à separação de resíduos. No ano passado eram 69%, houve aqui uma evolução, conseguiram chegar a mais... Até é capaz de ser a mais, porque a Sociedade Ponto Verde está desde dezembro de 2013 sem vindo a desenvolver uma campanha de sensibilização porta a porta, digamos assim, que é a missão Reciclar, de capacitação da população com ecopontos, ou seja, até 2012, sensivelmente, a Sociedade Ponto Verde fazia uma série de campanhas de televisão, algumas emblemáticas, que muitas pessoas ainda se recordam. Isso foi possível, permitiu também, juntamente com as campanhas de sensibilização a nível local realizadas pelos municípios, que tivéssemos atingido esse valor de cerca de 70%. Na missão Reciclar, em que a Sociedade Ponto Verde está a bater à porta de cerca de 2 milhões de lares, e onde a estimativa é de entregar cerca de 300 mil ecobags, ou seja, são recipientes para termos em nossas casas, para começarmos a ter o trabalho, essa rotina diária de separação de embalagens. Por isso, estamos a fazer toda essa campanha de sensibilização e estamos também a revisitar todos esses números que eu falei há pouco, dos 70%, dos 69% e dos 70%. E a nossa expectativa é que talvez até os números possam ser, nós estamos a falar de repente estarmos com 80% ou 90% ou 100% de maneira alguma, mas possamos ter tido um crescimento relativamente aos hábitos de separação da população portuguesa. Teremos mais números no final do primeiro semestre, em que teremos até a possibilidade de identificar por distrito quais são os hábitos de separação dos portugueses. Por isso,
As perspectivas são positivas relativamente aos resultados e esperemos que também depois da missão reciclar consigamos também mais tarde, quando fizermos essa avaliação, que esses números ainda possam ter tido um crescimento mais expressivo. Claramente as barreiras que ainda persistem e que são referidas por parte da população para não separarem os seus resíduos têm a ver com a distância ao ecoponto, e também com o facto de não ter equipamento, não ter ecopontos em casa para fazer a separação. Relativamente ao segundo, decidimos, ok, vamos então quebrar essa barreira, vamos quebrar mais um mito, vamos quebrar essa barreira e então capacitando a população com ecopontos domésticos. É uma das campanhas, chama-se mesmo mitigar... Essa outra campanha que também decorre da Missão Reciclar foi, ao longo dos quase 18 meses de Missão Reciclar, de contacto com a população, constatámos que ainda existem alguns mitos e por isso decidimos lançar também uma outra campanha que está em canais de cabo, está também nas redes sociais da Sociedade Ponto Verde, que se chama Recicla Mitos. Essa campanha tem dois atores, dois humoristas, o Nuno Marco e o César Mourão, que vão tentar quebrar 4 dos mitos que ainda existem da reciclagem. O primeiro tem a ver com o facto de as pessoas verem a ser feita a recolha num ecoponto e o ecoponto amarelo e o ecoponto azul ser colocado no mesmo caminhão. E dizem, então estamos nós a separar e eles depois misturam tudo. E por isso mostra-se que na realidade aquele tipo de caminhões estão bicompartimentados, ou seja, vai ser colocado um no azul e o outro no azul, assim, o azul e o amarelo. Portanto, não fazia sentido as pessoas estarem toda a trabalhar a estar a separar para depois tudo ser misturado. Esse é um dos 4 mitos. O outro mito tem a ver com o facto das pessoas considerarem que o ecoponto está muito distante, quando na realidade, como eu disse há pouco, se a nível europeu o rácio costuma ser um ecoponto para 500 habitantes e se Portugal tem um ecoponto para 250 habitantes, só por estes números chegamos à conclusão que na realidade é um mito e que tem que ser quebrado. Não quer dizer com isto não haja, se calhar, situações pontuais em que possa estar não a 50 metros, a 60 metros, não, estou a brincar, não esteja a mais do que 100 metros ou a mais do que 200 metros. Mas eu diria que são exceções e que não será a regra. O terceiro mito tem a ver com as pessoas consideram muitas vezes que a reciclagem pode causar desemprego e então, tendo por base um estudo que foi promovido pela Sociedade Ponto Verde, desenvolvido por uma empresa de consultoria do Instituto Superior Técnico, demonstramos, e nesse estudo e ali tentamos dar alguns números, que na realidade é criado emprego, é criado valor para a economia e por isso é mais um mito que tem que ser quebrado. E o último é algumas pessoas que não reciclam ou então quando reciclam gostam de ter as suas embalagens bem lavadas e bem enxaguadas, quando na realidade não é necessário. Portanto, todo esse trabalho acrescido que as pessoas têm para garantir que a embalagem vai limpinha para o ecoponto não é necessário, basta colocar a embalagem tal e depois de consumida que ela será encaminhada para reciclagem. As empresas aderentes, os clientes da Sociedade Ponto Verde, pagaram à indústria para garantir a reciclagem de alguns materiais de embalagens, cartão para alimentos líquidos, plásticos e madeira, em mais de 14 milhões de euros. Este valor foi reinvestido? De que forma é que foi aplicado este valor? Este valor, a maioria dos materiais têm valor positivo. Okay? Por isso ou seja, o mercado paga para os adquirir. Existem estes 4 materiais, como referiu, por isso os plásticos, estamos a falar de plásticos mistos, somente. Estamos a falar das embalagens para alimentos líquidos, pacotes de leite, pacotes de sumos, pacotes de polpa, de tomate, etc. Estamos a falar da madeira e estamos a falar de esferovite. Estes 4, a Sociedade Ponto Verde paga para que sejam reciclados, ou seja, paga à indústria recicladora. O processo de fixação de preço é através de um leilão, tal e qual como se o preço fosse positivo, e por isso para garantir que
são recicladas essas embalagens e por isso acaba por ser um investimento no sentido de promover esse material, promover a sua reciclagem e essas empresas também o poderem promover junto do mercado para que daqui a algum tempo, a médio e longo prazo, tentativamente eles passem a ter valor positivo. Se nós pensarmos nos plásticos mistos, hoje em dia o preço que a Sociedade Ponto Verde paga para que sejam reciclados é metade daquilo que era pago há cerca de 5 anos atrás. Por isso, é algo que acontece tanto em Portugal como acontece noutros países para esse tipo de materiais e o objetivo é exatamente de ser feito um investimento para que eles possam vir a ter valor positivo e para garantir que a sua reciclagem, uma vez que existe uma solução de valorização. As mesmas empresas também pagaram 46 milhões de euros para a educação dos consumidores, 1 milhão de euros para desenvolvimento e ações de responsabilidade. Foram estes fundos que deram origem às campanhas de promoção da reciclagem? Como é que foram aplicados estes números em relação à educação dos consumidores? Estamos a falar de números 18 anos, ou seja, o que é que a Sociedade Ponto Verde investiu em comunicação ao longo destes 18 anos que recebemos no início? Estes números correspondem estes valores foram conseguidos há 18 anos? Durante os 18 anos, é o valor acumulado durante os 18 anos, os 46 milhões de euros em termos de comunicação e sensibilização. Exatamente, isso foi um investimento que foi feito e continua a ser feito, e dei o exemplo da Missão Reciclar, da Reciclamitos, das campanhas que nós fizemos no passado, para garantir que tínhamos uma adesão da população para que desta forma a Sociedade Ponto Verde pudesse cumprir as suas metas e o país pudesse cumprir as suas metas. Por isso, parte as empresas, quando estão a financiar todo o sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens, estão também a financiar campanhas de comunicação e sensibilização para que se possam cumprir as metas, possa ter cada vez mais pessoas a ajudar e a dar o seu contributo para que elas se concretizem. E permitem também, em alguns casos, educar a população, não apenas em hábitos de separação, mas para que o sistema se torne menos oneroso. Ou seja, por exemplo, utilizamos em todas as nossas campanhas, muitas vezes falamos de espalmar as garrafas de PET, porque é uma coisa que parece banal, mas é extremamente importante, uma vez que, tendo as embalagens espalmadas e colocadas no ecoponto amarelo, eu tenho fico com mais capacidade para que sejam colocadas mais embalagens. Se elas forem, há mais espaço, porque o ecoponto amarelo deixa de carregar, comparativamente com o verde, o vidro tem uma maior densidade, o vidro não transporta muito ar, o amarelo já transporta muito ar, tendo em conta as características das embalagens. E por isso as campanhas de comunicação e sensibilização não só promovem a recolha seletiva, que deverá ser aquela que deverá ser sempre a principal, mas também que a torne mais eficiente e o menos onerosa possível. Por isso é uma componente de sensibilização para que as pessoas adiram à causa, cada vez mais separem os seus resíduos de embalagem e encaminhem para os ecopontos e, em segundo lugar, já agora também algumas dicas para que, na realidade, as pessoas possam tornar todo este processo o menos oneroso possível e o mais eficiente possível. Por isso é esse o trabalho, foi esse investimento de 46 milhões de euros que foi feito ao longo destes 18 anos e faz parte da missão da Sociedade Ponto Verde também. Também foram conseguidos 2 milhões de euros para projetos de investigação. Que projetos foram estes? Quais são os projetos de investigação? Estamos a falar, normalmente são projetos, na maioria dos casos são projetos propostos pelas universidades. Não quer dizer que não tenham existido ao longo destes anos alguns projetos promovidos em parceria com universidades e indústria e empresas de reciclagem. O âmbito tem que ser os resíduos de embalagem, naturalmente, e com o objetivo de que muitos desses projetos possam ver a luz do dia mais tarde, depois de ultrapassar esta fase ainda de projetos. Estamos a falar em projetos como a colocação de sensores nos ecopontos para ver a taxa de enchimento dos ecopontos e desta maneira só serem recolhidos a partir do momento em que atingem um determinado valor. Estamos a falar num projeto que recordo há uns anos atrás
com as caixas de esferovites para tirar, que eram utilizadas para transporte de peixe, para tirar o cheiro que fica depois da utilização dessas embalagens. Estamos a falar desses projetos alguns deles os próprios plásticos mistos decorrem de um projeto que foi lançado, os plásticos mistos que estamos a falar de copos de iogurte, de sacos de batatas fritas, de snacks, em que esses resíduos de embalagem estão nessa categoria e que tem um valor, lá está, esse tem um valor negativo, a Sociedade Ponto Verde paga para que sejam reciclados e que permitem produzir madeira plástica, permitem produzir depois mobiliário urbano. E temos no Jardim Zoológico, no Bosque Encantado, capacitámos toda aquela área, foi uma área que em parceria com o Jardim Zoológico e com a empresa que produz os plásticos mistos, a Estroplast, conseguimos produzimos todo o mobiliário no Parque de Merendas, que era o antigo Parque de Merendas do Jardim Zoológico, feito com resíduos de embalagem, feito a partir de plásticos mistos, produzindo assim madeira plástica para as cadeiras, para umas cabanas que lá existem. Portanto, é demonstrativo do resultado, do esforço das pessoas quando fazem a separação e em que tipo de produtos eles podem ser depois gerados. Quais foram os resultados conseguidos com as iniciativas de sensibilização da população? Alcançaram o objetivo? Conseguiram chegar ao número de pessoas que pretendiam? Conseguiram trazer mais gente para a reciclagem? Acho que virmos a evolução desde 1996 ou 1998, quando começou tudo a operar, até à data de estarmos neste momento a dizer que 70% da população portuguesa separa os seus resíduos, acho que é ilustrativo exatamente da eficácia dessas campanhas, de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, o cumprimento das metas, mais o indicador da eficácia das mesmas. Por isso foi uma aposta que deverá ser mantida. A área da comunicação e sensibilização por parte das pessoas, por parte da Sociedade Ponto Verde às pessoas é extremamente importante e crítica para que não se perca tudo aquilo que foi alcançado até agora, mas sempre a receita nunca é a mesma. Até 2012 fazíamos com as campanhas de televisão, decidimos depois em 2013 e 2014, final de 2013, durante o ano de 2014 e terminando agora em 2015, fazer ações mais de proximidade junto da população, batendo à porta de 2 milhões de lares, tendo entregue cerca de 300 mil ecobags e por isso os resultados têm sido positivos, caso contrário também não continuaríamos a fazer um investimento da maneira como temos vindo a fazer e teríamos já encontrado outra forma. Agora, a comunicação e sensibilização é muito importante, há que ser mantida e há que ser também há que se promover as campanhas de sensibilização junto da população e, nesse aspecto, a Sociedade Ponto Verde financia ou apoia algumas das campanhas que são feitas a nível local por parte dos municípios. Todos os anos são apresentados projetos, qual é o plano de marketing, digamos assim, de cada um dos sistemas intermunicipais e multimunicipais. Estes sistemas são consórcios de municípios, que existem cerca de 25 em Portugal, apresentam quais são os seus projetos a nível de comunicação e sensibilização. Tudo aquilo que tem a ver com as embalagens, na maioria dos casos, nós financiamos e apoiamos, exatamente para também contribuir para todos estes números e para o cumprimento das metas. Em relação a estas últimas campanhas relativamente aos mitos sobre a reciclagem, aos pacotes da Delta lançados também com as mensagens, aos contentores presentes na meia maratona, que foram desenvolvidos especificamente para eventos ao ar livre, qual foi o resultado dessas campanhas mais recentes? Há o caso começando pelo último dos contentores das maratonas, na meia maratona de Lisboa, que decorreu a 18 de março, se a memória não me falha, à volta disso. Foram recolhidos cerca de 6,5 toneladas de embalagens, de resíduos de embalagem. Essencialmente estamos a falar de PET, garrafas de água, o que é um número impressionante. Se calhar nunca pensámos que fossem produzidas 6 toneladas. Para ser uma ordem de grandeza é pensar-se aqueles contentores mais pequenos, é metade de um contentor mais pequeno, cheio de garrafas. Mas, por isso, o caso dos pacotes de açúcar, estamos a falar foi uma campanha que se iniciou
no dia 16 de março, está neste momento, iniciou-se, isto é, começou a ser feita a distribuição dos pacotes de açúcar e durante 2 meses as pessoas vão ter, quando consomem um café, e será a utilização mais normal desses pacotes, vão lá ter cerca de 20 dicas de reciclagem, de uma forma com um certo humor, para que as pessoas possam também esclarecer algumas das dúvidas, porque também esse é o objetivo, e possamos chegar a um cada vez maior número de pessoas. Todas estas campanhas, os resultados depois são medidos a prazo. Não é fácil estar a mudar hábitos, mudar atitudes, corrigir alguns erros. É um trabalho, diria quase, é um trabalho de persistência para vir a colher os frutos a médio e longo prazo, como temos vindo a colher desde 1996. Os contentores desenvolvidos fazem parte desses projetos de investigação da Sociedade Ponto Verde, foram desenvolvidos pela Sociedade Ponto Verde? Poderão. Neste caso não foi um projeto de investigação e desenvolvimento, neste caso foi uma parceria que foi feita com o Valor Sul e com a Câmara Municipal de Lisboa. Estamos também já a trabalhar com o Porto, no sentido de eles poderem ser também ser utilizados. Ao fim e ao cabo, a única inovação que pode ter existido, mas a inovação foi ter uma parte, tipo um alçado, que permite que as pessoas, quando estão a correr, jogam a embalagem, a probabilidade de acertarem mesmo no contentor é muito maior, que faz essa tabela de basquete, sem ser de ricochete, mas e consegue-se ter recolher o maior número de embalagens. Podia ter sido um determinado tipo de contentor, lá está, podia ter sido um dos projetos que entrariam dentro do âmbito dos projetos de investigação e desenvolvimento apoiados pela Sociedade Ponto Verde. Por isso, por exemplo, temos um projeto, aí já não é tanto de comunicação e sensibilização, temos vindo a trabalhar com um sistema intermunicipal e com um fabricante de contentores, para que possamos ver a viabilidade, analisar a viabilidade dos ecopontos, os verdes do vidro, possam passar a ter um sistema basculante que permita que se deposite as garrafas de vidro de uma forma muito mais leve, digamos assim, porque o vidro é aquele material mais pesado, aquele material mais complicado para estar a separar, principalmente se estamos a falar de um Horeca, de hotéis, restaurantes e cafés que produzem uma grande quantidade de resíduos. E por isso, por que não arranjar um sistema que permita facilitar o baldeamento do contentor que esses restaurantes utilizam, e assim aumentar as quantidades que são encaminhadas para a reciclagem desse tipo de material. Atualmente, a SPV está a aguardar que lhe seja atribuída a sua terceira licença. Em que consiste esta licença para a SPV? Como é que vai funcionar? Há diferenças em relação às anteriores? Como é que funciona esta licença para a SPV? Vamos aguardar o que é que será a versão final da licença. Acreditamos que possam haver algumas alterações, e deverão existir algumas alterações pelos motivos que eu referi ao longo da nossa conversa, nomeadamente a possibilidade de existir mais do que uma entidade gestora, e o sistema de ter necessidade de se adaptar a essa nova realidade, a necessidade também de estar tudo definido antecipadamente e não adiar para quando da emissão da licença, mas nesta fase será um pouco prematuro estar a antecipar o que quer que seja, o que é que possam vir a ser as alterações naquilo que diz respeito ao grande objetivo do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, que seja o mais eficiente, que seja o menos oneroso e que as empresas possam cumprir a sua obrigação ao mais baixo custo possível. É essa a grande preocupação da Sociedade Ponto Verde, e continuará a ser sempre essa preocupação da Sociedade Ponto Verde. Portanto, ainda não há uma data para a atribuição da licença? Tem havido várias datas, portanto não posso antecipar, não sei qual será, quando irá acontecer. Em relação à taxa recentemente aplicada sobre os sacos de plástico, qual foi o impacto para o modelo de negócio da Sociedade Ponto Verde? Teve algum impacto em relação ao preço por tonelada da reciclagem de plástico? Teve algum impacto no modelo de negócio da sociedade?
Diretamente, a Sociedade Ponto Verde o impacto, eu diria que é diminuto, porque independentemente da existência de taxa ou não existência de taxa, o que nós temos que garantir é que as pessoas colocam as suas embalagens, neste caso os sacos de plástico, no ecoponto, e depois é dado um destino adequado. Naturalmente, com esta taxa, e ainda é prematuro, porque foi há cerca de um mês e meio que ela foi implementada, estarmos já a ver o impacto em termos da produção de resíduos, em termos do consumo de resíduos, ou seja, temos ou não temos mais sacos de plástico nos ecopontos. Isso ainda não consigo responder. A preocupação, e foi o que deu origem também a uma campanha da Sociedade Ponto Verde, tanto em dezembro como em janeiro, é garantir que, pelo facto de as pessoas não terem um saco de plástico tão acessível quanto tinham até 15 de fevereiro, quando iam ao supermercado, e em alguns casos já era pago, em outros casos não era, portanto era mais acessível do que hoje em dia, as pessoas não deixem de separar, e tentava, pelo facto de não ter agora já essa ferramenta. A campanha Missão Reciclar adaptou-se a isso, para passar essa mensagem, fizemos essa campanha, demonstrando que existem muitas formas de separar os seus resíduos em sua casa, para além da utilização dos sacos plásticos, e portanto foi essa a preocupação, e vai continuar a ser a preocupação da Sociedade Ponto Verde, que as pessoas não se desmotivem pelo facto de não ter já o seu saco plástico de uma forma mais ou menos onerosa e mais acessível. É essa, e continua a ser essa a preocupação. Por fim, eu gostava só de lhe perguntar quais são as suas perspectivas para 2015, quais são as medidas e as metas que a Sociedade Ponto Verde definiu para este ano. 2015 é um ano, que estamos já no final do primeiro trimestre, que é um ano de aguardarmos pela nova licença. Mas ao dizer isto, não quer dizer aguardarmos parados. Não é essa a nossa maneira de estar, como é demonstrativo dos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, que leva todo este processo de licenciamento, ou seja, entregámos o caderno de encargos em julho de 2011, a nossa licença atual, que ainda está em vigor, tem sido prorrogada por períodos de 3 meses, terminou a 31 de dezembro de 2011, 2012, 2013, 2014 e primeiro trimestre de 2015, continuámos a fazer tudo tal e qual como se não tivesse este processo a acontecer. E essa é a nossa maneira de estar, é continuar a garantir que a população continua a separar os seus resíduos, continuar a quebrar mitos, continuar a dar dicas para que também todo o processo seja o menos oneroso possível, e no final do dia continuar, quer seja com esta licença, quer seja com uma nova licença, continuar a garantir que temos um setor competitivo, um setor eficiente, e que as empresas que cumprem a sua obrigação legal através da Sociedade Ponto Verde conseguem atingir esses objetivos. São 18 anos de experiência, são 18 anos de know-how, de conhecimento e de gestão de um setor que está numa fase de maturidade e que é uma história de sucesso que Portugal se pode orgulhar. Talvez seja dos poucos setores, digamos assim, em que ao longo destes 18 anos foi definida a estratégia, foi definido o caminho, e ele foi seguido, e em muitas geografias é dado como um excelente exemplo. Obrigada, Luís, por esta entrevista. Foi mais uma entrevista Pontos nos Is do Hiper Super. Não percam a próxima edição.